Ai, meu Deus. Nossa senhora. Ai, meu Deus, amor. O que é isso, amor? O que é aquilo? Você escutou? Escutei. Minha Nossa Senhora, amor. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui, né? Nós não vamos entrar muito para dentro, mas estamos só na entrada aqui do matagal, porque aqui tem um resquício de uma casa. A gente já viu que tem um resquício ali, tem coisas esparramadas por aqui que eu acho que quando desmancha fica, né? Quando muda, deixa as coisas para trás. Então a gente está bem num resquício de uma casa. Como estava bem pertinho da estrada, então a gente entrou. Mas se fosse mais para dentro a gente não ia entrar, né, amor? Não. Mas aí nós olhou e viu que está aqui, ó. Tá o resquício ali, ó, tudo, e aqui tá as coisas da casa. Morava aqui uma família e infelizmente, né, ele tinha 3 filhos com a mulher. E ele começou a deixar a mulher no quarto trancada. Depois de algum tempo, ele deixava a mulher trancada no quarto e ela não sabia o que ela tinha feito, porque ela entender por que ele estava fazendo aquilo com ela, ela não entendia. Simplesmente ele decidiu deixá-la no quarto. E logo que ele começou a aprender ela dentro do quarto, ele levava alguma coisa para ela comer. Levava água, levava alguma comida. E depois de um certo tempo, ela lá dentro daquele quarto, levava a bacia, né, com água, para ela tomar banho. Tomava banho, ele tirava a bacia de lá. As necessidades eram feitas em um urinol, né? Uns fala-pinico, alguma coisa assim. E ele, isso, gente, é relatado por ela mesmo, tá? Pela mulher que aconteceu isso com ela. E ela não entendia, porque ele trancou a janela, deixou toda trancada e a porta era trancada, com ela dentro do quarto. Ele ia lá, dormia com ela, levantava de manhã e ela ficava dentro do quarto, né? Não podia sair do quarto. E ele fazia de tudo na casa, porque ele não queria que ela... E como ela tinha já 3 crianças, uma menina já era mocinha, né, tinha 12 anos, ele colocava a menina para fazer o serviço. E outras coisas, levar lá para ela, e falava que eles não podiam ver a mãe, não. E ela chorava querendo ver os filhos, às vezes ele chegava na porta, mostrava os filhos, levava de volta. E passado um certo tempo, ele começou a não querer dar mais comida para ela. Ela pedia que precisava comer, senão ela ia falecer, ela não aguentava. E ele olhava para a cara dela e falava assim, você aguenta assim. E quando ela estava com bastante fome, já uns 3 dias sem comer, que ele só levava água para ela. E levava folha. Quebrava um galho da árvore e levava lá para ela. Como se ela fosse um bicho, sei lá. E aí ele pegou e levou rato para ela comer. Ela nunca esqueceu disso. Ela estava com muita fome. E ele foi, não sei se ele achou esse rato, né, morto, sei lá o que ele fez, se foi ele que fez isso, mas ele limpou assim por fora, assim, tirou aquele capa dele. Disse que foi na brasa e passou na brasa e levou para ela, falou que era rato. E ela comeu. Porque ela estava com muita fome. E ela comeu. Aí ele falou assim, não sabia que você gostava, então vou fazer mais para você. Disse que fez. Diz que eles tinham uma tuia, tinha muito rato, né? E eu acho que ele ia lá, ele pegava na armadilha, assim, com aquelas ratoeiras e levava para ela. Não sei se ele pegava mesmo na ratoeira, ela disse que não sabe, só sabe que chegava lá limpo e passado na brasa e dava para ela comer. E ela comia. Aí depois de um certo tempo ele ia dar uma comida, depois ele deixava ela de novo com fome para dar esses ratos para ela comer. Gente, eu mesma não entendo o que leva uma pessoa a fazer isso. No começo ele já era, ela achava normal aquilo que ele fazia com ela, porque ele já era ruim para ela, muito ruim. Mas ao ponto de prender no quarto, ela disse que isso não havia acontecido. Mas de repente ele resolveu, ele levantou de manhã, fechou a porta do quarto e falou que ela ia ficar presa lá. E aí não deixava ver os filhos, quando deixava era só um pouquinho, ele ia na porta, mostrava. Diz que ele saía para comprar as coisas, levava uma das crianças, ou a menina, né, que fazia o serviço da casa para ver lá o que precisava comprar. E diz que quando chegava na venda,
Diz que tinha uma venda, né? Que as pessoas sabiam ali quem morava por ali, né? Chegava lá, diz que a mulher perguntava para ela, e a sua mãe? Aí diz que ela falava assim, ela tá em casa, fazendo serviço. Ah, sim, diz que achava estranho, porque assim, ele ainda saía de primeiro com a mulher, depois ele não saía mais. Simplesmente ele não saía mais. E as pessoas não entendiam quando via ele só com a menina ou com um dos filhos e nunca via ele mais com a mulher. Então eu não fiquei sabendo por quanto tempo ele fez isso com ela, mas ele ficou fazendo isso com ela. Até que um dia ele começou e disse que ela vivia em oração, diz que em lágrimas, para poder sair de tudo aquilo ali. Ela pedia, ela implorava para os anjos, para toda a proteção dela, né? Ela falava assim, que minha oração chegue ao céu. E ela implorava, com muita fé. E disse que um dia ele ficou doente, ele amanheceu doente, amanheceu tossindo muito, sabe? Diz que parece que ele estava com tuberculose, é isso, amor? Eu acho que é assim que fala. É. Eu sempre pergunto pro Theo, gente, porque o Theo sabe falar as palavras certinho, eu não sei. E ele veio ficar muito doente, e aí precisou dela. Daí ele veio no quarto e pediu que ela cuidasse dele, mas que cuidasse muito bem, porque se não cuidasse bem dele, depois ela ia pagar muito caro. Se ele arruinasse ali, ela ia pagar muito caro por isso. Diz que brabo ainda. E deitou na cama, passando mal. E aí falou para ela que ela podia, deu a chave para ela, falou, pode abrir o quarto e sair. E fazer um chá para mim, fazer remédio para mim, porque eu estou muito mal. E disse que ele tossia muito, ele estava, já havia um tempo tossindo e depois parece que na tosse estava saindo vermelho, né? Para mim não falar o nome aqui, vermelho. E ele percebeu que estava bem grave, então pediu para ela fazer chá, né? Porque eles viviam mais assim de chás, né? Isso aqui, gente, aconteceu há muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. A gente não sabe exato, mas o povo fala que há muitos anos isso aqui aconteceu. E ela, mais que depressa, ela saiu para fora do quarto e trancou a porta do quarto. Como o quarto era todo lacrado e ele não deixava nada dentro do quarto para que jamais ela pudesse arrancar ou fazer alguma coisa. E diz que na hora que ela trancou o quarto, ele entrou em desespero. Daí ele falava assim que era para ela cuidar dele. Se ele conseguisse sair dali agora, ele ia trancar agora dentro do quarto e ia acabar com ela, porque o que ela está fazendo, e ela trancou o quarto, deixou trancado. Era aquela chavona grande, você enfiava no trinco e fechava. E aí ele ficou lá se debatendo, mas ele estava fraco e ele estava doente, então ele ficou se debatendo dentro do quarto, se batendo, e ela deixou lá. Aí os filhos ficavam lá, o que está acontecendo com o pai? Diz que abraçou ela, choraram, e ela rapidamente foi para o fogão, diz que fez chá para ela tomar, tomou remédio amargo para tirar tudo que ela tinha, assim, para limpar o estômago, que ela havia comido muita coisa ruim que ele levou lá para ela, e fez uma comida decente, comeu com as crianças e ele trancado dentro do quarto. Ele tentava sair, mas ele não saía, porque ele já tinha feito aquele quarto, trancado tudo, lacrado tudo, e não deixou nada que pudesse arrebentar aquilo. E aí ele se debatia lá dentro, chamava ela e ela não atendia. Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, disse que já tinha 5 dias ele trancado lá dentro. E ele já não tinha mais voz, porque assim, ele já tossia o tempo todo, e ela deixou trancado lá. Daí a filha perguntou, de 12 anos, por que estava fazendo aquilo, que o pai estava gritando muito. Aí ela disse que, ela falou assim, eu olhei para o buraquinho e o pai estava deitado no chão. E por mais que o pai seja ruim, eu estou com dó dele. Aí ela falou, não tenha dó. Porque se ele sair dali, ele vai acabar comigo. O que ele fez comigo, vocês não têm ideia dentro daquele quarto. Então, ele tem que ficar trancado. E ela deixou ele lá trancado. Por dias, até que ele veio a falecer. Aí ela viu, olhando pelo buraquinho da fechadura, ela viu ele caído no chão, ele não conseguia subir na cama, ele não conseguia fazer mais nada. Aí ela abriu a porta do quarto, foi lá, olhou para ele com medo, porque ela tinha medo dele levantar. Mas ele não conseguia levantar, a voz não saía mais. Já tinha dias que ele estava ali sem comer e sem beber. E ele queria subir na cama, ponhava a mão, olhava para ela assim, ela falou, infelizmente posso fazer nada por você. Porque se você sobreviver,
você vai acabar comigo. E a voz já não saía mais. Aí ela falou assim, eu vou esperar. Eu creio que até à tarde você vai desencarnar, né? Aí diz que quando foi ali 3 horas da tarde, diz que ela, olhando pro buraquinho lá, ela viu que ele já estava. Aí ela abriu a porta e viu que ele estava já se despedindo, indo embora. Não conseguiu falar mais nada e ele veio a falecer. E quando ela avisou que o marido havia falecido, avisou para todo mundo que ele estava muito doente e faleceu. Aí o povo veio e depois foram fazer, né, o velório dele, foi feito aqui mesmo, né, naquele tempo podia colocar na sala, ali foi feito o velório, ele foi, né, enterrado, tudo, né, velado, e aí ela ficou morando com as crianças e pediu para as crianças que nunca falasse isso, porque se falasse, alguém descobrisse que ela deixou ele daquele jeito, ela que ficou muito tempo fechada não tinha problema, mas ele ia dar problema, porque ele faleceu. E ela mesmo resolveu contar. Quando ela já estava mais de idade, assim, a filha se casou, né, os meninos se casou, e ela estava mais de idade. Ela sobreviveu, ela saiu desse lugar onde o marido dela faleceu, porque ela falou que via o vulto dele entrando dentro do quarto. Aquele vulto escuro, sombrio, e ela viu que ali ela não podia ficar, porque ele atormentava ela. Então ela pegou as crianças e se mudou daqui. E aqui morou outras famílias, tá? Morou mais famílias aqui. Até há pouco tempo diz que não a casa foi, né, feita outra, tudo nesse local, mas não adiantou não. Ficou ali assombrado, né? E como eu digo, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar. E ela disse assim que depois que ela saiu daqui, depois que os filhos já estavam casados, ela resolveu contar a história dela para a filha, para as pessoas, né, saber o que ela passou. E ela contou com detalhes, né, de tudo que ele fazia com ela. São coisas que eu não posso falar aqui, tá, gente? Coisas que eu não posso falar, mas vocês devem ter ideia o que ele fazia com ela. E ela teve a chance de tirar ele da vida dela. Ela disse que essa foi a chance dela. Então antes, assim, ela contou, ela pediu perdão, porque foi a única maneira dela cuidar dos filhos dela, porque ela não sabia se ele podia fazer com a filha, que tinha 12 anos, o que ele fazia com ela. Os outros 2 eram meninos, né? E ela pensava sempre na filha de 12 anos. Perguntou para a menina se ele tinha feito alguma coisa, e ela falou que não. Porque assim, ele estava com a mulher lá dentro do quarto, então ele fazia o que ele queria lá. E gostava de vê-la sofrer. Quanto mais ela sofria, mais ele se sentia feliz. Era algo assim estranho. Então ela contou tudo o que aconteceu com ela. E aqui ficou esse lugar que aí o povo ficou até com medo. Quando ficaram sabendo da verdade, quem morou aqui, aconteceu assim, 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 e daí o povo tinha medo. Acabou que desmancharam aí, tá os resquícios ali, né? Já viu os resquícios das casas aqui, da casa aqui, né? E abandonaram isso aí e foram embora. Mas o local, diz o local, ficou assombrado. E, gente, por mais que ele tenha feito tudo isso, como pediram para mim vir aqui, eu vim. Porque eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar. Então nós vamos passar o K2, se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Nós vamos ligar o K2, tá? E vamos passar o K2 aqui. Tem um negócio estralando, né, amor? Não sei se é a folha no chão, ou sei lá, que fica estralando. Você escutou estralando? Escutei. Ó, quer ver? Agora parou. Na hora que eu tava terminando aqui, eu tava só escutando esses estralos. Se tiver presença de espírito,
Toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, ó, o resquício lá. E aqui tem resto de coisas aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Uma motinha, daquelas motinhas de criança pequena, né, amor? Ó, não é? É assim, ó. Ao fundo da Aquelas motinha. motoquinhas, né? É, aquelas motoquinhas. Tem um pedaço aqui também de... Olha outro pedaço aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Tá vendo? A gente não vai muito pra lá, não. Tem um negócio estralando. Ó, amor, tá dando sinal. Deu sinal. Deu sinal. Agora que eu vi. Vamos pegar os aparelhos e já iniciar aqui, amor. Vamos pegar o aparelho e já começa. Será que tá estralando ali, amor? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Falou que quer ajuda, é voz de homem. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora para ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Alessio, acho que é Alessio. É Alessio o nome? É. Alessio, gostaria muito de saber se você é o espírito do homem que faleceu numa casa aqui, preso em um quarto. Foi eu. Então é ele mesmo. É um homem, amor. Alessio, como eu disse, eu estou aqui para ajudar, não é para julgar, né? Faz parte da investigação eu fazer umas perguntas para você, tá? Eu posso perguntar para você? Ai, que bom. Então eu vou fazer as perguntas, tá bom? A sua mulher, né, aqui, ela deixou você realmente preso dentro do quarto até você vir a falecer? Ela sim. Ela. Então ela fez isso. E ela tinha algum motivo para fazer isso? Para prender você no quarto? Sim, ela tinha motivo, né? Minha nossa, ele disse que sim. Ele mesmo falou que sim. Então, você. Ela disse que você tinha prendido ela dentro do quarto e chegava até dar rato para ela comer. Ela confessou isso. E você realmente fazia isso com ela? Então você fez isso com ela. Muito bom falar a verdade. Aí eu posso te ajudar. Como você disse que quer ajuda, né? Posso te ajudar se você falar a verdade. E realmente você disse que sim. Por que você fazia essa maldade com ela, Lécia? Por quê? Não entendi. Não sei? Como
como? O que você sentia em fazer isso com ela? Como que você não sabe? Aonde você aprendeu isso? Por que motivo você fez isso? Algum motivo tem. E eu gostaria muito que você falasse para nós. Qual é o motivo? Ai. Meu pai era ruim. Seu pai era ruim. Mas o que tem a ver seu pai? Seu pai fazia isso com a sua mãe? Misericórdia. Então seu pai fazia a mesma coisa com sua mãe. Você viu o seu pai fazendo isso com a sua mãe? E fez isso com a sua mulher. Nossa, eu tô aqui pensativo, assim. Era para você então jamais ver o que aconteceu com a sua mãe e fazer. Ou será que, não sei, né? Se esse espírito é ruim do seu pai, sei lá, se te perseguiu, não sei. Mas se você nem não sabe o porquê, mas você gostava de ver ela sofrer. Você pode me responder se você gostava de ver ela sofrer? Por favor. Sim. Viu? Minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Ai, meu Deus, amor. O que é isso, amor? O que é aquilo? Você escutou? Escutei. Minha Nossa Senhora, Vem amor. pra cá, amor. Vem pra cá. Que barulhão foi esse? Meu Deus do céu. Se for um bicho, é um bicho muito grande. Você viu? Escutou o barulho? Escutei, amor. Misericórdia. Nossa, amor. Tá vendo alguma coisa? Não. Que medo. Misericórdia. Ó. Pega o facão aqui, amor. Pra cá, ó. Vem pra cá. Amor, é melhor nós sair. Você tá doido? Se for um bicho grande, não vai adiantar nada. É um bicho, amor. Mas você não tô vendo nada. Eu acho que correu pra lá então. Será? Eu assustei e ele assustou também? Parece que, sei lá, caiu em cima de alguma coisa. Tá escutando ainda? Tá andando pra lá. É bicho, amor. É bicho, né? Misericórdia. Fica atento, amor. A gente fica A lanterna tá desconcentrado. forte. E a gente fica desconcentrado. Nem sei onde que eu tava aqui, amor. Meus amigos, desculpa aí. E a gente assusta, né? Falou alguma coisa, mas na hora eu tava tão nervosa, nem entendi o que ele A falou. gente vai ajudar você lá. Nós vamos ajudar, tá bom? Nem sei o que eu tinha perguntado pra ele. Desculpa, gente. O susto leva a gente a... Ô, Alessio. Será que é bicho que tem aqui, Alessio? Ou será outra coisa? Au. Mal? É coisa mal, você quer dizer? Nossa. Minha nossa. Olha. Alessio, tudo isso que você fez com a sua esposa, toda essa maldade que você fez com ela, você se arrepende de ter feito isso com ela? Sim, ele se arrepende. Quando você estava lá no seu leito, né, de morte, né, você conseguiu pensar um pouco no que você tinha feito com ela, porque ela também passou tudo isso lá dentro do quarto. E foi a única maneira dela conseguir ficar com os filhos dela, era fazendo isso com você. E você ficou vários dias dentro do quarto, você resistiu muito, com muitos dias,
sobreviveu sem água e sem comida. Num sofrimento terrível, né? Você conseguiu pensar no que ela estava passando lá dentro? Sim. É, se ela tivesse te ajudado ali na última hora que você estava ali naquela agonia, ela tivesse te ajudado, você tivesse sobrevivido, você ia continuar fazendo isso com ela? Não. Então, antes de você falecer, você já viu que tudo que ela passou ali, então você não ia mais fazer isso com ela. Ela não te ajudou, ela tinha vontade de ajudar, mas ela não te ajudou porque ela tinha medo de você voltá-la para o quarto novamente e deixá-la daquele jeito. Infelizmente, né? E como você disse que se arrependeu do que você fez com ela, e que você também aprendeu lá com seu pai, né? Que seu pai era ruim, eu fico feliz de você se arrepender e agora você pedir perdão. Pai nosso, Isso, para Deus. É muito importante. E também perdoar o que ela fez com você. Você perdoa? Desculpa aí, tá, gente? Mas a gente tem que ficar atento, né, amor? É, a gente tá apreensivo. E eu Eu tô nem olhando o posso tempo ficar todo. levando esse susto. Que bom, eu fico feliz de você perdoar. É muito importante para nós, porque daí nós conseguimos ajudar você, tá? Você vai para tratamento, você sabe disso, né? Você vai para tratamento e nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Eu posso deixar? Então a gente vai deixar. Consegue ver o anjo a mentora que está ao nosso lado? O anjo de luz que está aqui do nosso lado, a mentora. Você consegue ver? eu, E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é de toda a honra e de toda a glória. Correu para cá, né? É, vem pra cá, amor. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Misericórdia, amor. O que é esse negócio? Agora correu aqui perto do seu. É complicado fazer investigação no meio do matagal, amor. Ó. Ele está rodeando. Vamos pegar fazer logo água. um encaminhamento, senão Vamos. ele não vai conseguir Vamos pegar a água, Bela. fazer. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Alessio, né? Como eu disse para vocês, ele vai para tratamento. Ele pediu ajuda, ele queria ajuda, ele se arrependeu do que ele fez com a esposa dele e a maneira também que ele faleceu ali. Eu acho que ele sentiu tudo o que ela sentiu. E ele chegou a um certo ponto que ele veio a falecer, porque ele não tinha mais forças, né? Infelizmente. Então o importante aqui é ajudar. A gente está um pouco apreensivo, peço desculpa, mas a gente fica apreensivo por causa do barulho, a gente não sabe o que está andando aí, então a gente fica apreensivo, né? Mas vamos orar por ele, para a gente já terminar logo aqui, né? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Olha, gente, a vela colou aqui, ó. Você viu o barulho que fez, amor? Vi. Estranho, né? Sei. Fez um barulho e a vela. É. Não tem coisa boa aqui. Eu acho que é porque eu estou ajudando o espírito e ele era um espírito que fazia, ele era em vida, fazia coisas ruins. Então ele estava sendo perseguido, ele estava sendo, eu acho que em vida já era perseguido por uma coisa ruim e aí essa coisa ruim perturba ele e não quer que a gente ajuda. Eu penso que pode ser isso. Aí vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês acham, porque a gente pensa, mas não sabe se é isso, né? Vamos orar por ele?
Alessio, ainda tem presença de espírito aqui? Ó, Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, mentora, o Alessio conseguiu fazer a passagem? Conseguiu ir para tratamento? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês. Vamos, amor? Tô com pressa, tá, amor? Vamos sair daqui logo? vamos.